furacão, né? Ele estava pregando ali no momento, um pouco antes e no momento em que Judá foi tomada. A gente está falando de Judá, porque Israel já tinha sido tomado cerca de 200 anos antes, o reino do norte, né? Já tinha sido tomado pelos assírios. Agora era a vez do reino do sul. Então, Jeremias, ele vai lamentar muito, ele vai relatar aqui nas lamentações o que Judá estava passando, né? Ele vai relatar, por exemplo, que ele vai fazer em algum momento aqui, em algum desses capítulos, esse é um livro escrito em forma de poema, e ele vai relatar em algum dos capítulos aqui como que era antes e como que estavam vivendo agora. Por exemplo, os ricos, como que eles banqueteavam em outros tempos, e agora como eles estavam comendo lixo, né? Eles não tinham o que comer. Que as mães estavam, muitas vezes, se alimentando da carne dos próprios filhos mortos. Olha que tragédia, gente, não tem tragédia maior do que essa, né? Imagina um povo que tinha toda uma estrutura de leis contra a contaminação, leis, inclusive, em relação à sua dieta muito rigorosa, não podia isso, não podia aquilo. Está comendo carne humana agora. É o ápice da degradação humana, entendeu? Então, assim, foi muito feio, foi muito triste, foi horroroso. Então, Jeremias vai relatar aqui nesse livro toda essa tragédia que estava acontecendo com o povo. E ele vai lamentar muito, ele vai, em alguns momentos, ele vai, para contextualizar melhor o que ele está falando, ele vai meio que personificar Israel como se fosse uma viúva que está chorando, né, pelo seu luto, por todas as mortes, por todas as perdas, e especialmente pela presença de Deus, que eles viam que estava sendo retirada do meio do povo, né? O Senhor falou, a punição, a gente tinha o templo ali, tudo aquilo ali representando a presença de Deus no meio do povo. Chega um momento que esse templo é destruído. Então, assim, é o momento que as pessoas falam, cadê, onde está Deus agora, né? Então, aquela viúva, ela vai retratar aquilo, aquela tragédia maior do que todas as outras, que era a possível ausência, né, da presença de Deus. Então, assim, o resumo que a gente faz desse livro é que as lamentações, elas são um relato muito legítimo. Nós já falamos a respeito de se lamentar quando a gente falou do livro de Jó. Nós já falamos de lamentações quando a gente falou sobre o livro de Salmos, que contém muitos lamentos, né, muitas orações de lamento. E a gente viu aqui que cabe você se lamentar quando você faz isso de forma legítima, porque é muito diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma lamentação é uma coisa, uma murmuração é outra. A murmuração é altamente condenada por Deus. É uma reclamação, é uma coisa que você não tem direito de fazer. A lamentação não. A lamentação é você expor a sua dor, você expor o seu sofrimento, você clamar a Deus por misericórdia, né? É o que a gente vê em todos esses salmos, em toda a história de Jó e aqui no livro de Lamentações também, né? Ele está lamentando, ele está perguntando a Deus até quando, mas a lamentação, ela sempre é mesclada por um fachozinho de esperança, né? No meio de tudo isso, no meio de toda a tragédia que foi a vida de Jeremias, ele vai dizer em algum momento que se a gente buscar ao Senhor, Ele vai se fazer, olha só, a gente busca o Senhor, a gente não encontra, Ele se faz encontrado, né? Ele se deixa encontrar pela gente. Então, mais uma vez, o Senhor está presente aqui em toda essa situação e Ele está disponível para aqueles que buscam. A pregação dos profetas sempre foi essa: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Arrependam-se, eu vos darei a sua terra. Quando vocês se arrependerem de todo o coração, eu vos ouvirei, exatamente, invoca-me no dia da tua angústia, eu vos ouvirei, eu sararei a terra. Se você chegar para mim com o seu coração puro, com o seu coração aberto, eu estou aqui, né? Essa sempre foi a fala de Deus através dos profetas, mas eles tamparam o seu ouvido, e aí Deus trouxe o juízo que tinha prometido. Isso está acontecendo aqui, nesse contexto de Jeremias, né? Então Jeremias vai lamentar, vai reclamar,
Quando vocês lerem aí, são 5 capítulos só de Jeremias. Aí vocês vão ver com mais detalhes a profundidade dessa lamentação de Jeremias, porque foi caótico, foi tremendamente triste. Gente, o contexto de guerra, a gente não conhece isso, né? Graças a Deus a gente não conhece isso. Mas a gente está vendo isso acontecer aqui no nosso tempo e não é bonito, gente. É a coisa mais feia que pode acontecer. E essa tomada ali de Jerusalém era um contexto de guerra. As pessoas estavam... O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava sendo levado escravo para a terra de pessoas que não honravam a Deus, que não conheciam, que não serviam a Deus, entendeu? Isso tinha muitos significados ali para eles, muitos significados terríveis. Então, assim, a lamentação, ela cabe quando ela é legítima, quando você está de coração aberto diante do Senhor, para Ele ouvir, para compartilhar com Ele, né, aquilo que você está sentindo. O Senhor deseja que a gente chegue para Ele e que a gente compartilhe com Ele, que a gente fale, que a gente chame, clame por Ele. O Senhor, Ele quer isso, Ele quer essa relação da gente, né? Mesmo que seja muito interessante a gente chegar para Deus em agradecimento, em louvor, em gratidão, mas cabe também, quando a gente está triste, sentido e chateado, obrigada, a gente clamar ao Senhor, porque mais do que Ele, não tem quem entenda de sofrimento, né? A gente tem esse benefício, a gente tem isso em nosso favor. Deus não é um Deus que viveu alheio às nossas dores, alheio às nossas realidades, né? Ele é o único Deus em todas as religiões que são pregadas, Ele é o único Deus que sofre também. Ele é o único Deus que se coloca no lugar aqui dos seus filhos, dos seus servos, né? Para poder experimentar, né? A dor, o sofrimento humanos, e por isso Ele entende muito mais do que a gente pode imaginar, qualquer situação. Então, lamentar ao Senhor no momento de tristeza cabe, desde que seja de forma legítima. Isso a gente tira aqui do livro de Lamentações. Esse é só um resumo, gente, que não deu tempo de falar na última aula, e a gente segue aqui para o livro de Ezequiel, que seria um dos nossos temas de hoje. Ezequiel é aí o penúltimo profeta maior, e ele é contemporâneo de Jeremias, e Ezequiel, assim como Jeremias, ele vive esse momento aí de invasão, esse momento de escravidão. Ezequiel é um dos que são levados também. A gente vê que quando aconteceu a decadência ali de Judá, muitas pessoas permaneceram na terra, mas muitos foram levados para o exílio, né? Ezequiel foi um desses que foram levados para o exílio. Ezequiel, ele era um rapaz de linhagem sacerdotal. Ezequiel tinha sido preparado para ser sacerdote. E no que consistia você ser um sacerdote? Consistia de você nascer na tribo de Levi, consistia de você não só nascer da tribo de Levi, mas para ser sacerdote você tinha que ser diretamente ligado à família de Arão, que foi o primeiro sacerdote, e você era talhado ali, preparado durante a sua vida, para ser consagrado aos 25 anos e iniciar o seu ministério nos 30 anos. Quando ele tinha 25 anos, o momento dele ser consagrado foi exatamente o ano em que aconteceu a invasão, em que ele foi levado ali da terra. Então, assim, Ezequiel vive aqui, quando a gente começa a ler o livro de Ezequiel, ele está vivendo um momento difícil, um momento muito triste ali da vida dele. Porque tudo para o qual ele foi preparado desmoronou. Ele vai ser sacerdote como? Aonde? Não tem templo na Babilônia. Não tem os rituais que eles faziam, né? Todas aquelas celebrações. Todas aquelas celebrações, não tem como ele administrar aquilo. E a vida de Ezequiel perdeu o sentido, perdeu o objetivo, né? E aí Ezequiel está lá com seus 30 anos, quando ele tinha que ser ordenado ali, começar o seu ministério aos 30 anos, ele está na beira de um rio ali, e aí ele tem uma visão.
Uma visão. Ezequiel tem muitas visões. O livro de Ezequiel ele é um pouco complexo. A gente teria que entrar muito profundamente nele para falar dessas visões, o que não é possível para a gente agora. E aí a gente vai falar assim, bem resumidamente, e pegar alguns pontos aí que interessam para a gente analisar aqui. Ezequiel tem uma visão muito, num primeiro momento, assim, muito confusa, né? Uma visão de seres com muitas caras diferentes, de rodas que giram umas dentro das outras, cheias de olhos. Essas coisas têm aí seus simbolismos, né? Em relação diretamente à pessoa de Cristo, em relação diretamente ao conhecimento de Deus. Mas, assim, no geral, essa primeira visão que ele tem simboliza, ele entende no segundo momento que isso simboliza a presença de Deus. Essa visão simboliza a presença de Deus. E ele fica, assim, muito atônito, porque como assim? A presença de Deus se manifestando a ele ali na Babilônia. A presença de Deus era restrita ao templo, não é? Era restrita ao templo que estava lá em Jerusalém. Até então, né? Até nesse momento estava em Jerusalém. Tinha 5 anos que o povo tinha sido levado cativo, mas não tinha acontecido ainda a destruição do templo, né? E a gente pode ver, por exemplo, conforme a gente acompanha os noticiários de guerra, esses conflitos, eles duram muito tempo, eles têm muitos desdobramentos. Então, a gente, quando lê na Bíblia, a gente acha que tudo aconteceu de um dia para o outro. Não, né? A invasão durou muito tempo, né? A destruição, ela foi gradativa, né? As pessoas não foram levadas todas de uma vez, foram levadas aos poucos, né? Um punhado agora, um punhado depois e tal. Então, quando isso está acontecendo, por exemplo, quando Ezequiel, está acontecendo aqui a história de Ezequiel, Daniel, que tinha sido levado também, já tinha ido há algum tempo lá para a Babilônia, ele já estava lá, inclusive, na corte do rei. Então, só para a gente entender assim, a dinâmica da história, né? Daniel já estava lá, também no ministério dele, lá na Babilônia, diante do rei, e Ezequiel estava aqui no Vucu-Vucu, aqui como um exilado ali, amassando barro do lado de um rio, um cara que tinha sido talhado para ser sacerdote, estava ali amassando barro do lado de um rio, e ele tem essa visão. Então, diante dessa visão, ele percebe o seguinte, Deus fala para ele, né? Não, ele percebe, Deus fala para ele que mostra para ele, por exemplo, num segundo momento, que aquela presença de Deus que está aparecendo para ele ali tinha saído, tinha se retirado lá de Judá, porque ele tem uma outra visão do templo que está sendo ali corrompido pela idolatria. Né? As mulheres e homens estão ali na visão dele, dentro do templo ou no pátio do templo, se dobrando, né, diante de outros deuses, de estátuas, e se envolvendo ali com a idolatria dentro do templo, onde devia estar ali a presença de Deus preservada. Então, Deus ele sai dali. Essa visão diz para Ezequiel que o povo continua, apesar de tudo que está acontecendo e de tudo que eles têm ouvido até aqui, eles continuam com seus corações endurecidos e que a coisa vai piorar, vai desandar. Então, assim, retirei a minha presença dali, mas eu continuo com vocês, né? Eu continuo aqui no exílio com vocês, eu vim para cá com vocês. Então, assim, essa visão de Daniel, ela mostra que, independentemente de qualquer situação e de onde nós estejamos, Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona. A gente, não sei se todo mundo, mas eu já ouvi muito disso, né? Você precisa de andar direito, você não pode frequentar certos lugares, porque lá onde você vai, Deus não vai com você. Não existe isso, gente. Nós somos rebeldes, a gente está vendo isso desde o início dos estudos aqui. Nós somos rebeldes por natureza. Somos assim. Nós não somos diferentes desse povo aqui que nós temos estudado. E Deus abandona esse povo em algum momento? Apesar da rebeldia deles? Não, ele está ali, nem que seja para ele usar de justiça, usar de chamar esse povo ali na conversa, na seriedade, no castigo, desde que seja para implantar um juízo, mas o Senhor está com eles. Deus ele não é infiel
a si mesmo. Ele é fiel à sua própria palavra. Ele não abandona os seus filhos. Então, essa presença de Deus ali dizia ali para Ezequiel: eu estou com vocês, apesar de tudo que vocês estão fazendo, apesar de eu ter permitido, eu não vou abandonar vocês aqui. Entendeu? Vocês vão passar por tudo isso, mas eu estou aqui junto também, né? E a gente segue aqui pelo livro de Ezequiel, ele vai tendo várias outras visões, logo em seguida, Deus preparando ele ali para trazer uma palavra para o povo ali no exílio. Deus continua ali no exílio tentando trazer o povo ao arrependimento, porque tem muita gente ali que se arrepende, já viu que foi Deus que trouxe esse juízo, mas tem muita gente que, apesar do exílio, continua com o coração endurecido, continua ali com desobediente, continua não reconhecendo ali os seus erros. E aí Deus fala que você vai ter que falar muita coisa para esse povo. Você vai testificar de mim para esse povo aqui e agora, nesse momento. Mas a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: toma aqui, come isso. E aí mostra para ele um rolo, né? Mostra para ele um rolo, que é um livro, né, daquela época que era escrito no rolo. E falou: come esse rolo. E naquele rolo está dizendo que existiam ali muitas lamentações, existiam muitos ais, existiam muita tristeza, existia muita coisa ali que era para ele digerir. Por que Deus estava falando aquilo? Primeiro, porque o livro, as letras e tal, contém o quê? A palavra de Deus. Então, primeira coisa que a gente tira daí, Ezequiel não ia falar nada de si mesmo, ele ia falar a palavra de Deus, ele tinha que ser fiel, né, àquilo que Deus colocaria diante dele para ele dizer para o povo. Segunda coisa, o ministério de Ezequiel ele foi muito peculiar, né? Muitos dos profetas eles simplesmente falavam. Ezequiel não, ele tinha que encenar, ele tinha que usar de símbolos para poder trazer o povo o entendimento daquilo que ele estava querendo dizer. E isso significava que ele teria que sentir aquilo que o povo ia sentir. Toda a tragédia que estava destinada ao povo, Ezequiel tinha que sentir. É meio que essas sensações que ele ia transmitir daria mais credibilidade assim, para a mensagem dele, né? No entanto, Deus já avisa para ele de antemão: o povo não vai te ouvir. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa: vale a pena o que a gente está fazendo? Ah, mas não está. As pessoas não estão dando crédito. Vale a pena pregar, por exemplo? As pessoas não querem. A gente fala assim: ninguém está interessado. Eles querem mais se divertir, eles querem mais se envolver com as coisas mundanas. Então, vale a pena? Valia a pena Ezequiel falar? Quando Deus já tinha dito para ele que o povo não ia dar crédito, eles iam continuar endurecidos. Mas era o que Deus tinha para ele, né? Era o que Deus tinha para ele. E ele, num primeiro momento, ele, como todas as outras pessoas da Bíblia, ele vai tipo assim: ah, Senhor, mas não e tal. Ele meio que tenta tirar ali o corpo fora, mas não, você vai fazer isso, você vai fazer. E não são coisas agradáveis, né? Não são coisas agradáveis. Ele come o livro, ele aceita, come, fala que era doce. Apesar de tudo, aquele livro era doce na boca dele ainda, né? E ele, com às vezes um pouco contrariado com as coisas que ele tinha que fazer, mas ele faz. E o que ele tinha que fazer de tão terrível assim? Ele tinha, por exemplo, que construir uma maquete da cidade lá de Jerusalém, se amarrar, deitar diante daquela maquete durante pouco mais de um ano, de um lado primeiro e depois do outro. Imagina você ficar 280 e tantos dias deitado do mesmo lado. Ele tinha que sentir as dores, era para ele sentir o desconforto, era para ele sentir na pele o que ia acontecer. Depois ele tinha que cozinhar ali, por exemplo, a comida dele, em cima de cocô de gente, esterco humano, né? Isso aqui ia servir de combustível ali para o fogo. Imagina uma comida cozida assim, gente. E isso assim, aí ele reclamou: Senhor, tudo bem, eu deixo você fazer em cima de cocô de vaca. Então, assim, vamos melhorar um pouquinho a situação. Faz em cima do cocô de vaca. Então, assim, era
era para simbolizar mesmo o que estava por vir, porque essa situação que a gente colocou aqui, das mães comendo seus filhos, etc., ainda não tinha chegado, ainda ia chegar. E tudo isso era uma predição daquilo que estava por vir. Você vai fazer isso e isso para que o povo saiba o que ainda está por vir sobre eles, né? E assim vão se passando, a gente não tem como se ater aqui a todas essas visões de Ezequiel, mas vai se passando ele vai tendo muitas visões e ele vai reproduzindo isso conforme o Senhor vai dizendo para ele, né? E é tido provavelmente como louco, né? Imagina, um cara, por que ele está fazendo isso? Maluco, não sei o que e tal. Mas ele falava, ele tentava trazer as pessoas ali a acordarem ali daquela situação ali de não reconhecer ali os seus erros, né? Mas como o Senhor falou, aquilo não aconteceu, aquele arrependimento não aconteceu, e no final do livro, um pouco mais para o final, acontece, ele fica sabendo, né, que de fato o rei Nabucodonosor chegou e destruiu o templo. Houve a destruição do templo e agora está tudo acabado. Destruir o templo acabou, não tem como remediar mais, né? E ele lamenta profundamente e tal. Mas o Senhor traz uma última visão para ele. Depois de todas as visões catastróficas, o Senhor traz ainda duas últimas visões assim muito importantes ali na vida de Ezequiel. Uma que é muito, muito, muito conhecida, que é tema de hinos, inclusive de músicas. O que lembra vocês isso? Visão de Ezequiel. Vale de ossos secos, olha só. É uma coisa assim meio mórbida, né? Você imagina essa visão assim, parece uma coisa meio que de morto-vivo, um negócio estranho. Mas Deus leva Ezequiel a um vale cheio de esqueletos, né? Considerando que um sacerdote não podia ter contato com morto, com cadáver, com nada. Deus chega lá e manda que ele profetize sobre aqueles vale de ossos secos. E ele profetiza, e os ossos vão tomando forma, eles vão se unindo, né? E os seus ligamentos, as cartilagens, aquilo ali vai se formando, eles vão se levantando, e aí Deus profetiza para que o Espírito entre nesses corpos. Ele profetiza e eles viram gente outra vez. Primeiro, antes de qualquer coisa, ele fala: você acredita que eu posso fazer isso tudo aqui reviver? E aí ele fala: o Senhor é Deus, né? O Senhor pode. E a gente tem isso, né? A gente tem eu falo por mim mesma, assim, a gente acredita que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a gente só acredita, né? A gente acredita, mas para quê? Será que Deus vai fazer mesmo? E aí Deus mostra para ele que Ele faz. Eu faço. Então, você acredita? Eu faço. Então, você profetiza, você fala com eles e ele começa a profetizar e aquilo ali vai se levantando. E aí, quando viram homens, né? Aí Deus fala: é assim que eu vou fazer com vocês. Vocês estão mortos. Isso é uma simbologia para a gente, né? Para todas as pessoas. Vocês estão mortos. Mas o que eu tenho preparado para vocês é isso. Eu posso levantar desse vale, eu posso fazer soldados para mim. Eu posso trazer de volta à vida, eu posso reviver esse exército que vai lutar em meu nome, em meu favor, né? Então, essa é a simbologia assim, mais esperançosa aí do livro de Ezequiel. Depois de tanta coisa trágica aí que ele vê nas visões dele, ele tem essa visão esperançosa e Deus continua mostrando para ele sobre uma Jerusalém nova, sobre um templo novo, né, reconstruído. Algumas pessoas acham que esse templo que é relatado aqui será construído mesmo, assim, fisicamente aqui na terra, mas muitos outros têm essa visão de que é o templo da Nova Jerusalém, né, que tem a ver com o porvir do Messias, né, com o futuro que o Messias vai trazer para a terra, nessa construção desse templo magnífico, muito superior a qualquer coisa já vista, né, pelas próprias medidas desse templo. Não é possível que a gente pense num templo construído nessa terra. E além disso, corta um rio assim que passa ali por dentro daquele templo, e a gente percebe que ele está falando de uma realidade muito superior, de outra realidade, não da nossa. Então, assim, a gente vai ver isso muito recorrente nas profecias.
né, nos ditos desses profetas, né? Vai acontecer uma restauração mais profunda, vai acontecer, eu vou fazer algo que vai ser muito maior do que vocês já viram. Todos os profetas vão trazer isso no final das suas revelações, né? Essa nova Jerusalém, um reino messiânico, um reino que vai unir os povos. A gente vai ver isso muito comum a todas as profecias. E Ezequiel traz isso também, né? De que as pessoas elas vão participar dessa renovação aí de Israel, dessa renovação do povo de Deus, de uma outra realidade num futuro, né? Que ainda não se concretizou, né? E assim a gente finaliza aqui o livro de Ezequiel. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para compartilhar a respeito disso? Isso também é recorrente, né, em muitas palavras proféticas, né? O Deus ele usa a maldade daqueles povos para punir Israel, mas nem por isso essa maldade passa ilesa, né? E a gente vai ver muito isso agora com Daniel. Com Daniel a gente vai ver muito mais profundamente essa questão. Daniel, de todos os profetas, ele é que tem uma história assim, ele é um livro mais palatável, né? Ele tem mais história, você consegue entender um pouco mais do que está acontecendo ali. Os outros livros, eles têm muita simbologia, e Daniel dá para você ter uma compreensão melhor, mas ainda assim é um livro muito profundo, muito cheio de coisas para você extrair aqui da história de Daniel. Diferente dos outros profetas, Daniel não foi falar com ninguém, né, do povo. Daniel ele foi um profeta usado para trazer palavras e trazer profecias e trazer um entendimento para aqueles que estavam, para os inimigos do povo de Israel, né? Para aqueles que estavam subjugando Judá, no caso. Daniel ele é um jovem de boa linhagem, ele é de família. Ele não é do povo, né? Ele e os amigos, né, que estão ali na corte do rei, eles foram escolhidos para estarem ali diante do rei justamente porque eles tinham uma linha real também. Eles eram de linhagem de família nobre. Então, a gente começa ali, quando a gente começa a ler o livro de Daniel, fala que o rei Nabucodonosor manda trazer para servir a eles jovens de boa linhagem, de boa educação, de bom conhecimento, estudados e tal, para servir na corte do rei. Então, Daniel ele é escolhido ali junto com seus amigos e ele vai e passa por aqueles testes que a gente conhece, né, das iguarias e tal, que ele não come, e ele fica de melhor aparência, ele e os amigos, do que os outros. Ele começa ali a encontrar graça ali diante daqueles a quem ele está servindo. E a gente já vê logo no início que a palavrinha-chave aqui do livro de Daniel é lealdade. Não tem outra palavra que defina melhor esse livro e essas histórias que estão contidas aqui nesse livro como lealdade. Daniel era leal, ele era fiel, né, aos seus princípios, ao Deus que ele servia. Ele era um jovem muito dedicado. E a história de Daniel, ela vai começar assim, meio que parecido muito com a história de José, nesse sentido, né, da lealdade, nesse sentido de se manter fiel.
Daniel, ele vai começar assim como José, ele vai começar a conquistar todos que estão à sua volta. Daniel, ele tem uma sabedoria muito grande e ele confia muito em Deus. Deus está assim, muito ali presente na vida de Daniel. A gente vai ver isso ao longo de toda a história. E logo no início, né, ele já mostra que ele é uma pessoa diferente, ele se destaca no meio dos demais. A gente vê que ele está no meio de outras pessoas que foram levadas cativas também. Judeus ou não, aquele povo conquistava gente de todo lugar. Mas imagina que junto com eles foram outros judeus também, né? E a Bíblia fala que apenas esses 4 colocaram no seu coração aquele compromisso, né, de manter a sua fidelidade a Deus, mesmo estando naquela situação adversa. E isso, assim, era você se colocar e se posicionar naquela situação, poderia significar sua morte, né? Poderia, você não estava numa situação privilegiada mais, agora você era servo. Ele não era mais da linhagem real do povo, ele era um escravo, né? Ele era um escravo, por mais que ele estivesse dentro do palácio, ainda assim ele era um escravo daquele povo. Então, ali, Daniel, ele vai se mostrar fiel aos seus princípios, quando ele não come. Desculpa, mas está meio difícil de não tossir. Ele não come daquelas iguarias, ele não se deixa levar, por exemplo, pela coação de ter que se dobrar, né, diante da imagem do rei, quando eles fazem aquele decreto. A gente tem algumas histórias assim pontuais aqui, muito interessantes aqui para a gente falar. No capítulo 1, a gente vê aqui sobre a lealdade aos costumes da lei e a sua exaltação na corte, a exaltação de Daniel. Ele, por mais que ele tenha mantido seus costumes, tenha virado as costas para aquilo que estava sendo imposto de alguma forma, né, para eles ali, daquela nova cultura, ele consegue um bom resultado, Deus está a favor dele e ele consegue se sobressair, né? A gente vê assim como Esther também, né, esse exemplo de você saber viver junto com aqueles que estão naquele contexto ali de dificuldade. Eles não chegaram ali peitando, eles não chegaram ali, tipo assim, esbravejando, ou se posicionando de forma grosseira, ou de forma eu tenho a razão, como muitas vezes a gente faz, ou a gente vê, né? Às vezes, num posicionamento aí contrário à nossa fé, a gente chega querendo falar a verdade, né, e vomitar regras e não sei o quê. Não. A gente vê em todos esses casos, em José, em Esther, em Daniel, que eles chegam ali com humildade, eles chegam ali, principalmente, eles chegam ali muito rendidos a Deus, né, muito rendidos. Eles não usam de imposição da vontade deles ou dos seus costumes, não. A gente vai conversar, o cara, não, vocês não podem, vocês têm que comer, porque senão, minha cabeça, o que está em jogo? Não, vamos fazer um teste? Usa diplomacia, né? Usa conversa, usa mansidão ali, para poder tentar convencer aquelas pessoas daquilo que ele está querendo. Vamos fazer um teste, então, de tantos dias. Se der certo, aí a gente mantém dessa forma. Se não der, ok, a gente vai e faz o que você quer que a gente faça. Dessa forma, entendeu? Da melhor forma, da forma mais cortês possível. E ele ia conseguindo ali galgar o lugar dele naquele lugar. A gente vê aqui no capítulo 2 sobre o sonho do rei, né? Então, assim, antes da gente ver as outras coisas, Daniel, ele consegue ali se posicionar e ele consegue ter uma posição dentro daquele reino, dentro daquele espaço, que elevam ele, né, dentre os outros. Ele começa a ser muito bem visto por aqueles a quem ele está servindo. Então, a partir desse momento, fala que a partir desse momento que Daniel se posiciona e tal, ele recebe o dom ele e os amigos, eles recebem dons de sabedoria, né? Eles recebem os dons de sabedoria sobre todas as ciências e etc. E Daniel, além disso, ele recebe o dom da revelação de sonhos, da interpretação de sonhos e tal.
E aí Daniel ele começa a ser visto, né, com uma certa importância ali por aqueles reis. Tanto é que toda vez que tem um sonho, tem uma coisa, uma situação que precisa de uma sabedoria, de uma palavra de sabedoria, que precisa de uma revelação maior, Daniel é chamado e Daniel tem uma palavra, né, para aqueles monarcas ali. Começando ali pelo sonho da estátua. Vocês lembram da estátua? Isso é muito importante. Esse sonho da estátua é importante para a gente saber a respeito dos povos que estavam subjugando Israel, que estavam subjugando o povo de Deus, né? A gente vê que o rei teve aquele sonho de uma estátua que tinha pés de ferro, né? Cada parte do corpo era de um material específico. E tinha uma parte de ferro, uma parte de prata, uma parte de ouro, uma parte não sei lá de quê. E aquela estátua vinha um peso, como é que é o nome? Um pêndulo, né? E vem e bate naquela estátua e ela vai caindo, ela vai sendo derrubada, vai sendo destruída de cima para baixo. E aí o rei não sabe, né, que sonho é aquele, etc. E Daniel dá essa interpretação, né, de que todos aqueles reinos ali que estavam subjugando. A gente está no primeiro ainda, a gente está na Babilônia. Mas depois da Babilônia viria os sírios, né? Depois viriam os persas. Depois disso, que não está contando aqui nessa parte da Bíblia, que vai estar ali naquele período ali dos 400 anos em que Deus não falava, entre o Velho e o Novo, vão ter os gregos também, né? Que vão estar dominando ali, e depois os romanos, que a gente já vê eles ali no período de Jesus. Então, aqui Daniel já recebe a profecia de que todos esses dominadores seriam destruídos pelo poder de Deus. Eles seriam usados para subjugar o povo sucessivamente, mas eles não ficariam livres do juízo de Deus. Então Daniel traz essa palavra, né? Daniel traz ainda no capítulo 3, aí no capítulo 3 não está Daniel, está a história da fornalha, né, dos amigos dele que são jogados na fornalha por não obedecerem ao rei. E a gente vê aquele livramento. No capítulo 4, a gente tem o outro sonho do rei, do Nabucodonosor, a respeito do seu próprio orgulho, né? E ele vai pastar, né, no campo, porque ele não reconhecia, né, a grandeza de Deus. E Deus traria juízo sobre ele, faria com que ele pastasse. Porque o rei Nabucodonosor, ele era muito orgulhoso do seu império, né? Ele se orgulhava muito das conquistas que ele tinha feito, né? E o Senhor falou através desse sonho que humilharia ele, né? Para ele reconhecer que existia um Deus acima dele. Ele não era Deus, existia um Deus acima de todas as coisas. E foi o que aconteceu. E Daniel também trouxe essa palavra, né? Você, ao cabo de tantos dias, você vai para o campo como se você fosse um animal, até que você reconheça que Deus, o Deus do céu, ele está sobre todas as coisas, ele que domina, ele que é o soberano. E isso aconteceu mesmo. A gente tem a famosa história no capítulo 5 de Daniel na cova dos leões. Daniel já está velho nesse momento, Daniel já não é mais jovem. A gente não tem uma cronologia a gente não tem uma cronologia seguindo aí nesses escritos de Daniel. Em algum momento a gente está lá na frente, em algum momento a gente volta para o início da vida de Daniel ali, ou para o meio, para poder relatar alguma coisa. Nesse momento da cova dos leões, Daniel ele já é muito reconhecido diante do rei, né? Ele já tem um posto de autoridade entre os sábios, ele já é um dos maiorais entre os sábios, né? Já tem um posto de liderança ali. E as pessoas começam, aquelas pessoas que trabalham ali com ele, começam a querer usurpar o lugar dele, né? Toda essa história da cova dos leões começou por uma inveja, por uma cobiça ali da posição de Daniel, né? As pessoas não queriam aceitar que ele estivesse naquela posição. E aí eles começam a armar ali uma história para poder tirar ele da jogada e eles conseguirem ali aquela posição de Daniel. Por isso que eles fazem com que o rei assine aquele documento ali, né, em que as pessoas têm que adorá-lo, né? E as pessoas não podem orar durante tanto tempo a outro Deus que não seja o rei.
E o rei, muito envaidecido, né, vai lá e faz, e acontece, não sabendo o que estava por trás daquela decisão, que ia condenar o seu próprio amigo. Daniel era amigo, o rei Dario era amigo de Daniel, tinha muita afeição por ele, né? E a Bíblia diz que ele lamentou profundamente quando vieram trazer para ele a notícia de que Daniel estava orando a Deus de janela aberta. Olha só se isso não é uma afronta para aquele pessoal. Não só Daniel desobedeceu a ordem, como Daniel deixou muito claro, né, para todo mundo ver, para quem quisesse ver, né, que ele não se dobraria a outro Deus que não fosse o Deus dele, que estava ali com ele até aquele momento. Daniel já estava velho naquela ocasião. Então, Daniel é lançado na cova, e a gente sabe como que isso aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu, que ele foi livre, e o rei ficou muito, muito feliz. E aí a gente continua aqui tendo outras visões de Daniel, o rei Belsazar, a mão na parede, né, que vai falar ali do juízo, né, contra Belsazar, né, que acontece naquela mesma noite, ele é morto. E a partir do capítulo 8, aí a gente não tem mais história de Daniel. A gente só tem as visões que Daniel teve e o que elas significavam. A gente também não vai se ater a essas visões, mas a gente vê aí um relato assim muito mais pessoal ali de Daniel sobre as coisas que Deus ia falando com ele. E muito interessante, olha só isso que interessante. Até agora, todas as visões, os sonhos que as outras pessoas tinham, Daniel vinha e tinha uma palavra, tinha uma revelação e tinha uma interpretação para aquilo. Quando Deus começa a falar com Daniel, com ele começa a ter os sonhos, ele começa a ter as visões, aí ele não tem resposta. Aí ele começa a ter que se colocar ali diante de Deus para saber o que aquilo significava, né? E a gente vai ver esses relatos do capítulo 8 ao capítulo 12, e a gente vê que Daniel, ele tem uma dificuldade, é daí que vem esse famoso costume aí do jejum de Daniel. Vocês já devem ter ouvido aquele jejum de 21 dias, né? Que Daniel está esperando uma resposta de Deus sobre o significado daquele sonho que ele teve, daquelas revelações que ele teve, e ele não consegue, e aí ele chega diante de Deus e fala com ele que ele vai se submeter a um jejum durante... ele não fala que vai ser durante 21 dias. Interessante é isso. Ele só fala que ele vai estar naquele compromisso com Deus até que o Senhor fale com ele, né? E ele se mantém, e no 21º dia o Senhor vai e traz. Chega um anjo e começa a falar com ele. O jejum de Daniel, ele não era um jejum total, né? Era um jejum muito específico ali, onde ele vai se alimentar de legumes, verduras, frutas e nada que traga prazer. Por exemplo, seria uma verdura, um legume cozido em água e sal, vamos colocar assim, né? Ele não se distrairia com nada, ele afastaria as distrações, ele não usava loção, ele tomava seu banho, etc., fazia isso, mas ele não se perfumava, por exemplo. Tudo que era supérfluo, ele tirou da vida dele durante aqueles dias, para se dedicar ali à oração. E o Senhor vem e fala com ele, e um anjo vem e acalma o coração dele. E muito interessante, olha só, ele está aflito, ele não tem respostas, ele está esperando respostas, e o anjo ele vem e fala que ele foi enviado para falar com ele, e que era para ele ficar calmo, porque ele era muito amado, né? Olha só, imagina só você escutar isso na situação de Daniel, né? Um homem que viveu desde a sua juventude até a sua morte. Daniel não viu a libertação. Daniel não provou de libertação do povo, né? A ele foi dito, inclusive, nessas revelações, que o exílio duraria 70 anos. Ele se lembra de uma predição de Jeremias que profetizou que o exílio duraria 70 anos. Ele se lembra disso e ele vai cobrar a Deus. Olha só, já está chegando 70 anos. Eu já estou aqui há tanto tempo. Está chegando 70 anos, o Senhor vai libertar? Então, está numa dessas conversas aqui no final do livro de Daniel.
Então, Daniel, ele viveu ali toda a sua vida no exílio, né? Ele, por mais que ele estivesse dentro de um palácio, olha, todas essas perseguições, todas essas tentativas de morte, né, que Daniel sofreu, Daniel e seus amigos, não foi uma vida fácil. Não é porque ele não estava lá com Ezequiel no barro, cavando barro, não é porque ele não teve que passar pelas coisas que Ezequiel teve, que a situação dele era era menos difícil do que a dos outros. Ele estava longe da sua terra. Muito provavelmente, ele nunca mais viu sua família, né? Muito provavelmente, ele foi recluso ali e não tinha contato. Não diz a Bíblia, a gente imagina, porque é isso que acontece na guerra, gente. As pessoas são dispersadas, as famílias são dispersadas, né? Então, assim, a gente não sabe por quais sofrimentos Daniel passou, além desses que estão descritos aqui. E aí chega um anjo ali e fala, não se preocupa, você é muito amado. Olha só, isso é muito profundo, isso é muito constrangedor até, né? Você receber ali uma visita celestial dizendo que ali nas regiões celestes você é muito amado. E por causa disso, Deus tinha mandado um ser celestial ali para poder acalmar o coração dele e falar com ele das coisas que estariam por vir. E aí ele fala ali das últimas profecias e tal. E a vida de Daniel, ela nos remete a isso, a uma situação de uma situação trágica, né? Acho que a mais trágica que pode acontecer a um povo, a pessoas, né, de serem levadas cativas, e a sua lealdade, né? Como eu disse, a palavra-chave ali é lealdade, né? Ele se manteve leal, ele se manteve fiel ali aos princípios dele, ele se manteve ao Deus que ele conhecia, isso é muito importante. Apesar de o povo estar passando por tudo aquilo, porque ele era infiel, existiam pessoas como Daniel, que eram fiéis. Pessoas que ainda mantinham, né, a obediência às leis de Deus. Daniel era uma pessoa diferente ali da maioria, mas ele acabou sofrendo as consequências com a maioria. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Isaías. Eram pessoas que estavam ali muito conscientes, né, do pecado que eles tinham cometido para trazer aquela situação ali, naquele momento. E Daniel, ele era um dos poucos ali daquele povo que continuavam mantendo ali o seu conhecimento de Deus. Se a gente fizer um link um pouco mais atrás, por exemplo, com o período de Josias, a gente vê ali em Josias que, na época que Josias vai fazer aquela reforma ali, a gente percebe que eles encontram os livros dos mandamentos ali no meio dos escombros. As pessoas não sabiam mais o que eram os rituais. As pessoas não se lembravam mais do que eram as festas, não se lembravam mais de como que se guardavam as leis de Deus. Aquilo teve que ser ensinado novamente. A maioria do povo não sabia mais cumprir os rituais da lei de Deus. Então, assim, por mais que todo o povo estivesse nessa condição, né, ali corrompido pela idolatria, corrompido corrompendo o direito, como diziam, né? Não entregando os melhores sacrifícios para Deus, não entregando seus dízimos, suas ofertas, ou seja, toda sorte de coisas desagradáveis a Deus. Existia gente como Daniel que ainda conhecia a Deus, conhecia profundamente. Daniel e seus amigos, eles não se conheciam de ouvir falar, não, eles conheciam profundamente. Tanto é que essa era a força que eles tinham para se manterem fiéis a Deus naquele ambiente ali hostil, não é? E receber palavra de Deus, e receber revelação de Deus sobre tudo o que estava acontecendo e sobre coisas que ainda iriam acontecer, né? Então, assim, é difícil, muito difícil se manter fiel numa adversidade, né? Mas é possível. É possível como foi para Daniel, é possível como foi para Ezequiel, é possível como foi para Esther, como foi para José. E todas essas pessoas que ao longo da história viveram momentos terríveis, mas conseguiram manter ali a sua lealdade e a sua fidelidade a Deus. Então, assim, a gente tira essas lições desses livros aqui que a gente leu, desses 3 profetas, cada um a seu modo, né, viveu ali o que Deus tinha para eles naquele momento. Eles se despiram ali das suas desculpas, das suas justificativas, né? Todos tinham, como nós também temos, desculpas e justificativas para não fazer aquilo que Deus pede, que às vezes é muito difícil, né? É penoso, vai nos colocar muitas vezes em contradição com as outras pessoas, mas eles se colocaram ali
dispostos a fazer aquilo que eles tinham que fazer. E Deus, no final das contas, Ele sempre diz, está acontecendo, vai acontecer isso e aquilo, mas eu estou com vocês. A minha glória, a minha presença, ela vai permanecer com vocês. Eu não vou abandonar vocês e eu vou restaurar tudo isso no futuro. Isso vai ser sempre recorrente em todos os livros que a gente vai ler aqui. Nós vamos experimentar dessa restauração definitiva, né, completa, no final das contas. Isso aí é o que interessa para nós, né, que a gente já sabe o final da história. É isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui. Você pode fazer uma oração, Miriam, para a gente terminar essa aula?